Rio Grande do Norte foi destaque em mais um leilão de energia eólica e garantiu investimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais. Meu convidado hoje é o diretor-presidente do Centro de Estratégia de Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. Boa tarde, Jean Paul. Boa tarde, Diógenes. Prazer. Mais uma vez, o Rio Grande do Norte, sucesso aí nos leilões da eólica, né? Exato, já tinha algum tempo que a gente tinha um pouco de dificuldade, né? O prazo dos leilões anteriores era um prazo de 4 anos para construir. Havia uma certa incerteza, até em função da situação nacional do país, quanto ao regime, a segurança jurídica e até a atração de investimentos para essas linhas de transmissão, né? Nas regiões do Rio Grande do Norte, na região da Bahia, algumas áreas do Ceará, que são os 3 estados líderes, né? Pois é, a Bahia, inclusive, nesse leilão recente, do dia 31 de agosto, ficou ali para e passo com o Rio Grande do Norte. A Bahia compete muito bem com o Rio Grande do Norte. Claro que o Rio Grande do Norte, com uma limitação territorial maior do que a Bahia tem um território bem mais extenso que o nosso. Mais vasto, né? Vai ter aí, eventualmente, lá para aqui 3, 5 anos, provavelmente vai empatar ou até passar em termos de geração eólica, o Rio Grande do Norte. Mas o Rio Grande do Norte segue líder em geração, em número de aerogeradores instalados. Pois é, eu tenho os números aqui, só para situar nosso telespectador, o ranking dos maiores produtores de energia eólica. O Rio Grande do Norte é o primeiro, com 3,7 gigawatts, a Bahia em segundo, com 2,5 gigawatts, Ceará 1,9 gigawatts, e o Rio Grande do Sul, lá no sul do país, com 1,8 gigawatts. Exatamente, isso tudo operando, totalmente operando e com linhas de transmissões ligadas. Isso são parques instalados, aerogeradores rodando. Nós, no leilão agora, conquistamos mais 740 megawatts, e são 27 parques. Isso significa mais ou menos 3,5 bilhões de reais ingressando na economia do Rio Grande do Norte. Ou seja, nós vamos passar dos 4 gigawatts. Com certeza. Breve, nós temos agora já em construção contratados mais de 1 giga, né? Além desse 3,7, mais 1 giga em construção ou contratado em leilão. Isso garante aí pelo menos 4 bilhões de investimento nos próximos 5 anos. São quantos parques hoje aqui no Rio Grande do Norte? Hoje são 138 parques operando, totalmente operativos, né? Gerando inclusive a luz que nós estamos consumindo nesse momento. 15 parques em construção. 15 em construção e 45, já contando com esse leilão novo, 45 contratados para começar a construção. Eu estou dando essas informações porque eu estou no site do CERN. Muito obrigado. Que você preside. Obrigado pela confiança. E tem os dados aqui atualizados depois desse último leilão. Me diga uma coisa, e qual é o foco desta vez, desse investimento? Qual é a região que foi mais beneficiada? É mais ou menos a região que já tem o potencial garantido, né? A região do Mato Grande, mais extensões de parques ali. A região central do estado começou a entrar com uma importância maior. A Serra de Santana agora já diminuindo e a parte do litoral norte também. Os empreendedores parecem que estão procurando agora regiões mais centrais do estado, com alguma altitude, mas mais centrais, em função até do próprio licenciamento ser mais simples. Não tem dunas, não tem áreas de preservação, então você tem um pouco mais de simplicidade, mais agilidade nessas licenças. Lembrando, como eu falei no começo, que esse leilão dá 6 anos para que o parque funcione. Então os empreendedores também estão apostando que nos próximos 6 anos, portanto, um mandato presidencial e governamental e mais meio, as linhas de transmissão sejam construídas. E aí é isso que eu ia bater nesse ponto aí. Como é que está das linhas de transmissão? Que era um gargalo. Ela era um gargalo também porque a eólica era uma novidade, né? Eu, quando estava com o secretário aqui, a gente tinha que praticamente suplicar ao governo que entendesse que haveria eólica no Rio Grande do Norte e no Piauí a mesma coisa, no Ceará a mesma coisa, Bahia a mesma coisa, porque não era uma realidade consolidada. Hoje é uma realidade consolidada, nós sabemos exatamente onde estão as bacias de vento, então é possível planejar as linhas de transmissão com antecedência. Essas linhas, é bom que se explique, são concedidas pelo governo federal, por meio de licitações ou leilões específicos para a linha de transmissão. E nós aqui ainda tivemos um problema adicional, que foi uma empresa espanhola que teve dificuldades financeiras a nível global, quebrou e deixou uma das linhas principais do nosso estado atrasar demais. Tanto que o governo teve que relicitar essa linha e começou tudo de novo. Basicamente, o processo começou de novo. Essa produção nossa hoje, 3,5, né? Se eu não me engano. 3,7 já, 3,7 potência instalada. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, dá para produzir energia para uma população... Basicamente, abastece todo o estado, numericamente, todo o estado e mais um pouco, né? Você ainda consegue exportar
quase o dobro disso aí, quer dizer, do que o Estado consome, quase o dobro já consegue ser exportado só de energia eólica. Nós estamos tirando da conta aí a Termoaçu, que é a gás, também aqui no Rio Grande do Norte, solar e algumas usinas de biomassa que nós temos também. Toda essa produção está sendo aproveitada, né, João? Toda para o grid nacional, ou seja, para o sistema integrado nacional, entra numa rede de linhas de uma infraestrutura de transmissão e distribuição, e os estados vizinhos também consomem energia renovável gerada no Rio Grande do Norte. Agora, isso não é exatamente o que se quer como ideal. O que é que se quer como ideal? E os futuros governos terão que trabalhar nisso. É conseguir atrair empreendimentos para cá com base no fato de você ter energia sobrando, entre aspas. Você ser um exportador de energia limpa. Então, isso é um atrativo importante que nós vamos ter que trabalhar no futuro. Quanto desse investimento, 3,5 bilhões de reais, previsto depois desse último leilão, vão beneficiar as populações do Rio Grande do Norte? Porque muito se fala do investimento, do empresário, da venda, o governo leva parte dele. Das máquinas. Né? Desse valor, quanto fica realmente para a população? A regra é normalmente um terço, portanto, de 3,5, um pouco mais que não é pouco, 1 bilhão de reais, 1 bilhão, né? 1.000 milhões, portanto, vai direto nas comunidades, é compra direta da borracharia, do posto de gasolina, do camarada que tem um restaurante, da pousada, dos serviços e transporte, da logística, enfim. A região do Mato Grande, a região da Serra de Santana, a região central do estado, a região do Litoral Norte, a região de Serra do Mel. Então, esses investimentos de 3 bilhões normalmente resultam em 1 bilhão, portanto, um terço, injetado diretamente na economia desses municípios. Paulo, recentemente eu entrevistei aqui o superintendente do SEBRAE, Zé Canelo, também o presidente da Fierne, Amaro Salles, e a gente tratou do projeto Topázio, que é o aproveitamento da produção em terra de petróleo, inclusive a transferência desses campos para empresários locais aqui. Você tem acompanhado essa discussão e qual é a sua opinião do ponto de vista técnico? Tenho acompanhado essa discussão, na verdade, desde 1999. Portanto, antes do governo Lula, durante o governo Lula, depois com Dilma, depois agora. Portanto, é uma discussão que já tem mais de uma década, desde a lei do petróleo de 98, que existe a tentativa de se revitalizar campos marginais com empresas, com a Petrobras e sem a Petrobras. Porque está claro que o foco da Petrobras é o pré-sal, é a produção no mar, e o Rio Grande do Norte perdeu espaço nessa coisa toda, né? Agora, por que não deu certo? Houve várias tentativas, não é Topázio só não, já houve 4 ou 5 tentativas ao longo desses governos que eu mencionei de fazer essa sucessão, da cadeia sucessória dos campos marginais ou campos maduros. O que acontece é que esses produtores, quando compram esses campos, normalmente são abandonados à própria sorte, ficam isolados, ou viram inimigos da Petrobras, ou concorrentes diretos, ou, de alguma forma, uma dependência de infraestrutura, de máquinas e tal. O que é que tem que ser feito, que o Topázio também não faz, e vai dar errado do mesmo jeito? É preciso uma transição com a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras fazer o processo de transição e, ao longo de um certo tempo, de 4 a 5 anos, conduzir um processo de transição. Mas não é isso que está sendo articulado? Não, porque na verdade está sendo vendido o ativo de novo. É como se eu tivesse uma coisa que eu não quero mais, eu digo assim, Diógenes, está aí, é seu agora. E você tem várias dificuldades. É um campo da Petrobras, eu quero isso. Um campo da Petrobras, tudo bem, mas aí você vai ficar tendo que transportar esse óleo, você vai ter que levar esse óleo, separar o óleo da água. Vamos de volta, por favor. E eu tenho uma grande estrutura ao seu lado que faz tudo isso. E quando você vem me pedir ajuda, eu digo a você, não, você me forçaram a vender, eu não quero mais saber de você. Na sua opinião, tem que envolver a Petrobras nisso? Com certeza tem que envolver. E numa transição aí que vai levar um certo Principalmente ex-funcionários, ex-gerentes, pessoas que trabalharam nesses campos, que estão morando em Mossoró, em Alto Rodrigues, em Pendência, em todos esses lugares, têm capacidade e podiam estar envolvidos nesse processo. Eu queria que você avaliasse agora o compromisso dos atuais candidatos com a energia sustentável, que é hoje um dos grandes ativos da economia do Rio Grande do Norte. Eu sei que você tem ligações a uma das candidatas, você é suplente da senadora Fátima Bezerra, mas de um modo geral, e eu sei que você vai fazer essa avaliação técnica, como é que está o comprometimento dessas candidaturas com a energia sustentável? Sendo bem justo, correto, né? O governador Robson teve um mandato muito comprometido com isso, principalmente através do IDEMA. O IDEMA facilitou, ajudou, e não digo facilitou no mau sentido de agilizar rapidamente, fazer coisas atropelando o processo, mas se comprometeu a agilizar de forma racional, com critérios objetivos. Isso está no programa de governo de Fátima, está no programa de governo de Carlos Eduardo também. Então, eu diria que os principais candidatos. Que são os principais candidatos. Os demais também, diga-se de passagem, alguns, Solidariedade, outros candidatos têm dito também, falado sobre a importância disso. Não é
para menos, né? É uma parte do PIB mais importante do Estado hoje, foi desenvolvida em menos de 10 anos, muito rapidamente, somos os líderes nacionais. E isso está no Mais RN da Fierne, né? Exatamente, está nas propostas da indústria, acabei de vir lá do CREA também, o CREA também colocou esse aspecto. Então, eu diria que é um ponto unânime que nós passemos a dar atenção redobrada à segunda fase desse processo, que é a consolidação da indústria de eólica. E aí fábricas de equipamentos, tratar da nossa infraestrutura portuária, ferroviária, etc., etc., e a parte tributária, que nós vamos discutir no Congresso, provavelmente numa nova legislatura, discutir aquela divisão do ICMS da energia, que é muito importante, que a gente, como Estado produtor de energia, antes não éramos, era um importador absoluto de energia até 2010, 2008, inverter essa lógica e termos pelo menos uma parte do ICMS da energia gerada no Estado produtor. Hoje, Diógenes, é um absurdo. Os estados que consomem mais energia, quanto mais você consumir energia, portanto também desperdiçar, mais você ajuda o governo, por exemplo, de São Paulo, de Pernambuco, que são grandes consumidores. Se você deixar um prédio a seja em São Paulo, o governador solta fogos. Por último, uma avaliação, claro, você também é político, qual é a avaliação que você faz do desempenho da candidata do PT nas eleições para o governo? Eu acho que as eleições estão correndo, em geral, de modo tranquilo, né? Nacionalmente está muito acirrado, muito polarizado. Inclusive com cenas de violência. Exatamente. Presenciou na semana passada, uma coisa lamentável com o candidato Jair Bolsonaro. E dos dois lados, né? Já houve também ameaças do outro lado Tiros antes, contra a caravana as questões, do Lula. Teve a questão da Marielle também. Isso, a questão da Marielle não resolvida até hoje. Então, quer dizer, clima de acerramento. E nesse caso, um crime de homicídio, né? Um homicídio direto, completo. E quase acontece na última sexta-feira, né? Então, na verdade, no Estado, felizmente, a gente tem tido uma campanha correta, colocada em termos objetivos, como eu disse aqui, com propostas. De debates, uma ou outra coisa, essas coisas de meme de internet, essas brincadeiras sempre existem, né? Mas eu acho que o povo sabe exatamente o que está fazendo, acho que o processo é bem pacífico, a candidata está muito bem, né? Eu acho que também com elegância. Vocês acreditam em primeiro turno, né? Não dá para ficar cantando vitória, essas coisas não é bom. Eu acho que tem que trabalhar e seja o que o povo quiser. Eu acho que os outros candidatos também têm qualidades, um é governador, outro foi prefeito, enfim, é alto nível. Eu acho que pelo menos nisso a gente está de acordo. Todos os três são de alto nível. Queria agradecer a presença de Jean Paul Prats, presidente do CERN, aqui no nosso programa. Obrigado, Jean Paul. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band de Natal. Logo mais tem Sabatina no Minuto, hein? 18h30. Não perca. Veja a reprise do nosso programa no portal No Minuto. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.